A verdadeira história por trás de quem pensa enriquece. O silêncio antes da verdade. Se você está ouvindo esta história esperando fórmulas rápidas, atalhos financeiros ou promessas fáceis de riqueza, eu sugiro que desligue agora, porque tudo o que vou dizer aqui exige algo raro: coragem para encarar a si mesmo. Eu não escrevi Quem Pensa Enriquece para agradar. Eu escrevi porque descobri algo perigoso demais para ficar em silêncio. Descobri que a maioria das pessoas nunca chega a viver de verdade. Elas existem, respiram, trabalham, pagam contas, mas nunca assumem o controle da própria mente. E uma mente sem dono sempre serve a alguém. Quem eu era antes do livro? Antes de existir um livro, existia um homem confuso. Eu não era rico, não era respeitado, não era exemplo de nada. Eu vivia de pequenos trabalhos como jornalista, tentando convencer o mundo e a mim mesmo de que eu tinha algum valor. Eu observava homens comuns passarem a vida inteira lutando, reclamando e desistindo, sem nunca entender por quê. E observava outros, poucos, construírem impérios quase invisivelmente. Não gritavam, não imploravam, não explicavam, eles apenas avançavam. Isso me atormentava. O encontro com Andrew Carnegie. Andrew Carnegie não foi gentil comigo, e graças a isso mudou minha vida. Quando sentei diante dele, esperava conselhos, talvez uma oportunidade. O que recebi foi um teste. Ele me disse, com a frieza de quem entende o mundo: a maioria das pessoas nunca pensa por conta própria. Se você quiser provar que é diferente, dedique sua vida a descobrir por quê. Ele não ofereceu dinheiro, não ofereceu segurança, ofereceu uma missão impossível: estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo e descobrir a causa invisível do sucesso. Não por meses, não por anos, por décadas. O preço do sim. Aceitar aquela missão significava algo que quase ninguém percebe. Eu teria que viver na incerteza. Não havia garantia de livro, não havia promessa de fama, não havia retorno imediato. Havia apenas trabalho invisível. A maioria das pessoas diz que quer sucesso, mas foge no momento em que o caminho não oferece validação rápida. Foi ali que aprendi minha primeira grande lição. O sucesso começa quando você aceita caminhar sem aplausos. O que eu passei a observar? Ao longo dos anos, entrevistei industriais, inventores, banqueiros, líderes, mas mais importante do que eles diziam era como pensavam. Eu percebi algo perturbador. Eles não reagiam ao mundo, eles o moldavam. Enquanto o homem comum dizia: "Vamos ver o que acontece", eles diziam: "Isso vai acontecer". E então organizavam suas ações para sustentar aquela decisão. O maior engano sobre inteligência. Muitos acreditam que sucesso é inteligência. Isso é reconfortante, porque dá uma desculpa pronta. Ele é mais inteligente, ela nasceu com dom. Não é verdade. Vi homens extremamente inteligentes fracassarem miseravelmente, e vi homens simples construírem fortunas e legados. A diferença nunca foi o QI, foi autodomínio. Autodomínio não é força de vontade ocasional. É disciplina diária sobre o próprio pensamento. É decidir no que pensar quando tudo ao seu redor tenta decidir por você. Notícias, medos, opiniões alheias, fracassos passados. O homem comum permite que essas coisas entrem na mente como invasores. O homem bem-sucedido tranca a porta. Desejo ardente, a chave mal interpretada. Desejo ardente não é querer. Querer é barato. Todo mundo quer. Desejo ardente é quando a ideia se torna parte da sua identidade, quando você não consegue mais se imaginar vivendo sem realizar aquilo. Quando desistir começa a doer fisicamente. A maioria nunca chega aí, por isso abandona tudo cedo demais. A dor da persistência. Persistência não é algo bonito. Ela não aparece em fotografias,
não gera aplausos, não rende elogios. Persistência é acordar quando nada parece estar funcionando e continuar mesmo assim. Vi homens desistirem a centímetros do sucesso porque não suportaram a dor psicológica de parecerem parados. O mundo não premia a intenção. Algo que aprendi cedo, o mundo não premia boas intenções. Ele premia execução sustentada. A maioria das pessoas vive planejando, falando, prometendo. Poucas vivem fazendo, e menos ainda vivem continuando. A ilusão do tempo certo. O tempo não é ideal. Vou esperar melhorar. Quando eu tiver mais segurança, essas frases destruíram mais sonhos do que o fracasso jamais destruiu. Não existe momento certo. Existe decisão. E decisão gera movimento. Autossugestão. O mecanismo invisível. Quando falei sobre autossugestão, fui chamado de místico. Hoje, a ciência chama de programação neural. Mas o princípio é simples. A mente acredita no que você repete com emoção e constância. Se você repete medo, vive com medo. Se repete limitação, age pequeno. E então, chama isso de realidade. A mente não discute ordens. A mente não debate com você. Ela obedece. Ela não pergunta se o pensamento é verdadeiro. Ela apenas executa. Por isso, a maioria vive refém de pensamentos que nunca escolheu conscientemente. O conforto da vitimização. Algo que percebi com clareza dolorosa. As pessoas preferem culpar o mundo a assumir o controle da própria mente. Porque assumir o controle significa perder desculpas. E desculpas são emocionalmente confortáveis. Por que meu livro incomoda? Quem pensa enriquece não oferece conforto. Ele diz, a responsabilidade é sua. E isso é insuportável para muitos. É mais fácil acreditar que o sistema está contra você do que aceitar que você nunca assumiu o comando. Na próxima parte, vou revelar o verdadeiro papel do fracasso. Por que a maioria sabota o próprio progresso? O erro fatal que impede a riqueza. E por que disciplina vale mais do que talento? Porque entender a mente é apenas o começo. Dominar o comportamento é onde o jogo fica sério.